Então, os mandamentos são para nós mandamentos, são para ser vividos. Quem é cristão tem como meta a vivência dos mandamentos, certo? Primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você já parou para pensar por que Deus nos deu esse como primeiro mandamento? Porque Deus nos manda amá-lo sobre todas as coisas. Como que você está vivendo o primeiro mandamento? Quem é Deus para você? Como que você se relaciona com Deus? Quando você ama uma pessoa, como que você faz? Você se dedica? Você se arruma? Você procura dar o melhor tempo, a maior atenção? Você cuida? Você gasta tempo com a pessoa? Então, com Deus, meus irmãos, não pode ser diferente. Como que eu estou amando a Deus? Será que eu estou amando a Deus? Eu sou daqueles que levanto de manhã e não rezo, que tomo café e não rezo, que saio para a rua, não rezo, chego, não rezo, almoço, não rezo, deito, não rezo, durmo, não rezo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa me abrir a Ele, significa estar na sua companhia, gastar tempo, permitir que Deus entre na minha vida. Aqui nessa passagem que a gente leu, a gente viu que era bem um contexto assim, da antiga aliança, não é verdade? Moisés vai falar com aquele povo, Deus manda Moisés falar com aquele povo, olha, eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim. Por quê? Porque aquele povo ingrato, e nós também somos ingratos, aquele povo já estava esquecendo de tudo que Deus fez. Eles já estavam fazendo bezerro de ouro, enquanto Moisés subiu no monte, porque Moisés subiu, Moisés ficou muito tempo conversando com Deus, ficou 40 dias e 40 noites. Aquele povo começou a fazer bezerro de ouro para ele. Moisés ficou tão bravo que ele chegou e quebrou as tábuas da lei. Deus teve que escrever, porque vai falar que Deus escreveu com o próprio dedo, né? Deus teve que escrever as tábuas da lei de novo. Então, ali naquele contexto, Deus vai lembrar para ele, não existe outro Deus além de mim. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Olha o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Eu preciso me voltar com tudo para esse amor. Deve ser esse o primeiro objetivo da minha vida, amá-lo, né? Esses dias uma pessoa partilhando uma situação difícil que está vivendo e sem saber como que sai, porque é uma situação de pecado, e eu estava falando para ela, eu digo para ti algo que eu ouvi o padre Paulo Ricardo dizendo uma vez para um casal que de segunda união que queriam comungar e tal, e não podiam, tinha esse impedimento para confessar, para comungar, e o padre Paulo falando para ele, viviam tão bem, já tinham um filho, já tinham construído uma família, e o padre Paulo falou, o que é que eu falo? E ele diz, olha, ame Jesus, porque vocês vão se apaixonar tanto por Ele, vocês vão, ele vai, né, Ele que já nos ama tanto, que nos amou primeiro, Ele vai nos atrair tanto para Ele, você vai se sentir pleno desse amor e vocês vão conseguir viver como amigos, porque tem muitos casais de segunda união que vivem como amigos, né? Santa Teresinha, ela dizia, eu não sou dada a muitos sacrifícios, eu sou fraca, não aguento fazer muita penitência, muito sacrifício, mas eu vou amar Jesus. E ela amava nas pequenas coisas, fazer tudo com amor, amar Jesus na Eucaristia. E isso a gente vai continuar aqui, a gente vai vendo. Então, meus irmãos, por isso Deus nos manda. Por quê? Para que a gente viva a vida de forma ordenada. Dá a Deus o que é de Deus e a homem ao que é o de homem. O próprio Jesus vai dizer, se ama seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido mais do que eu, não é digno de mim. Não é muito radical isso? Pois nesse ponto nós precisamos ser radical, em responder a esse amor, em amá-lo na mesma medida. O radicalismo da minha vida precisa ser esse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Esse amor que, como Jesus amou, né? Jesus nos ensina na obediência, na entrega. Quando Deus vai entrando na nossa vida, quando eu amo, eu permito que a pessoa entre na minha casa, entre na minha vida,
participe da minha vida, eu abro a pessoa, o meu coração. Então, quando eu vou fazendo isso com relação a Deus, Ele vai entrando e Ele vai colocando a minha vida, o meu interior, a minha sexualidade, os meus afetos, tudo em ordem. Ele vai preenchendo as minhas carências, Ele vai me envolvendo com o seu amor, Ele vai me capacitando para amar mais. E eu vou assim, abrindo mão, né? Eu vou deixando que que as coisas ruins vá dissipando no meu coração. As trevas vão se dissipando. Os vícios, os pecados vão se dissipando. Deus vai realizando isso em mim. Porque eu vou trazendo para o centro da minha vida. Ele vai entrando e Ele vai dissipando tudo que não presta. E eu vou deixando de me afeiçoar àquilo que não presta, porque agora o meu coração já está voltado para Deus. Por isso Deus nos manda amá-lo sobre todas as coisas. Então, é um dia após do outro. E a gente tem que ter presente que eu só tenho hoje para amá-lo a Deus. Porque o ontem já passou. Se eu não amei a Deus até aqui, como Santo Agostinho foi ter um encontro com Deus, já tinha mais de 30 anos, ele diz, tarde te amei, ó beleza minha. Então, se eu acho que eu fiquei tanto tempo sem amá-lo, ou amei pouco, então agora é o momento. A partir de hoje, né? A partir dessa semana agora, eu vou amar a Deus. Eu gosto de pedir para o Senhor, me dê a graça de amar-te mais hoje do que o que eu te amei ontem. Porque eu só tenho hoje, Jesus, para te amar. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu vou aprendendo a amá-lo, vou aprendendo a andar na presença dEle, que é a verdade, na verdade, caminho, verdade, vida. E a minha vida vai sendo passada a limpo, vai sendo reorganizada, reconstruída. Então, quando se trata do amor de Deus, o catecismo vem trazer as 3 virtudes teologais. Porque se nós pecamos contra essa virtude, nós estamos pecando contra o amor a Deus. Quais são as virtudes? Fé, esperança e caridade. Aí a gente vai refletir um pouco sobre cada uma delas. Fé é crer. Qual é a fé minha católica cristã? É crer em tudo que a igreja revela. É crer na palavra, nessa revelação que o magistério da igreja vem nos ensinar como doutrina. É a vivência dessa fé. Para nós é a verdade. Então, a minha fé é a fé da igreja. São Paulo, né, vai dizer que o desvio moral de muitas pessoas é pela falta do desconhecimento de Deus. Então, eu vou conhecendo a palavra, né? Inclusive, a gente vai sendo formado moralmente. Nós vamos trabalhar nesse artigo do Credo a moral cristã, a doutrina social da igreja. Nesse artigo do Credo, estou habituada a falar. Nesses mandamentos, a gente vai entrar nessas situações aí. A nossa vida moral se encontra na nossa fonte de fé. O que é pecar contra a fé? É viver na dúvida. Tem a dúvida voluntária, que é aquela que eu duvido e não faço nada para solucionar, né? Porque muita gente, quando a pessoa não... Porque é verdade, se eu não sei das coisas, eu não estou pecando. Mas muita gente vive na dúvida, vive no achismo, não quer e não quer saber, sabe onde encontrar e não procura. Então, isso aí é um pecado contra a fé. Tantos batizados que vivem assim. Não é verdade? Eu estou nessa situação e não quero sair dela. Agora tem a dúvida involuntária. É que eu quero sair daquela dúvida, mas eu não consigo. Mas hoje é muito difícil essa dúvida involuntária, porque, gente, hoje você tem acesso a tudo por conta da internet. Mas tem alguns países, algumas regiões que as pessoas não têm. Outro pecado contra a fé é a incredulidade. O que é a incredulidade? É a negligência. Negligência a respeito da verdade revelada, né? Ou a recusa. É aquela coisa assim, eu não concordo, a igreja acha isso, mas eu não concordo. E não procura aprofundar, fica em cima do muro, recusa aquilo que a igreja diz, porque não vai não vai ao encontro do que a pessoa está vivendo, do que a pessoa, né? Gostaria que a igreja chegasse e dissesse, não, tá bonitinho, pode ser assim, tal. A igreja,
Aí a igreja vai lá e traz a verdade, aí a pessoa recusa aquilo ali. É um pecado contra a fé de quem é cristão. Aí tem os 3 pontos aqui que são pecados contra a fé, que é a heresia, a apostasia e o cisma. Acho que a gente já falou isso lá no início, mas eu vou trazer aqui novamente. O que é a heresia? A heresia, ela nasce dentro da igreja. É por parte de nós cristãos. O que é a heresia? É, é a negação pertinaz após o recebimento do batismo, a respeito da verdade. Na verdade, é semelhante à incredulidade. Não, a incredulidade a pessoa se recusa a acreditar. E a heresia não é tipo assim, recusa a verdade, sabe? Negação após a recepção do batismo. Quer dizer, eu sou cristão, mas eu recuso aquilo que a igreja tá ensinando. Isso chama-se heresia. Quantas heresias surgiu dentro da igreja? Antigamente, né? A gente viu sobre o concílio Niceno, Constantinopolitano, né? Os arianos que recusavam acreditar que Jesus era filho de Deus, era Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiro homem. Surgiram muitas heresias por parte de padre, de bispo dentro da igreja. Então, eu como cristão, se eu recuso alguma verdade de fé, eu estou sendo herético. Agora, apostasia é o repúdio total à fé católica. Aqueles que são apóstatas são aqueles que repudiam a fé cristã. E o cisma recusa a sujeição ao Papa. Tem surgido vários cismas dentro da igreja, nós já falamos de muitos deles, de alguns deles, né? Que recusam a obedecer ao Papa, e aí aquele bispo, normalmente com aquele rebanho, eles seguem. Nós vimos aí a questão dos ortodoxos, a questão dos anglicanos, tem tido vários cismas dentro da igreja. Então, são pecados contra a fé cristã, aquilo que a igreja ensina e professa. Esperança é a segunda virtude. Nós estamos falando das virtudes teologais, né, gente? Fé, esperança e caridade. A esperança é a segunda virtude. O que é esse pecado contra a esperança? É a desesperança. O desespero, gente. O desespero é falta de confiança em Deus. Eu sei, às vezes você fala, minha irmã, mas a situação é gravíssima. É verdade. Tem situações que às vezes deixam a gente desesperada. E você se desesperar em determinado momento, acontece muito. Porque nós não podemos viver essa desesperança, sabe? Não deixar de confiar em Deus e deixar de confiar nas pessoas. Porque as pessoas, eu fico olhando para muitas realidades com relação às pessoas e eu fico percebendo como essa pessoa precisava ter um encontro com Deus, para saber que em Deus tudo tem jeito, que Deus é Deus, que Deus que criou todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele pode transformar todas as coisas, Ele pode converter aquela pessoa, Ele pode tirar aquela pessoa da perdição, Ele pode todas as coisas. Então, no meio de uma situação muito difícil, a gente não pode ficar muito questionando a Deus. Para quê? Por que eu? Para quê? Nós precisamos perguntar para Deus, para quê? Para que isso, Senhor, na minha vida? O que o Senhor quer realizar na minha vida nesse momento? Porque Deus, Ele permite, Ele não nos manda o mal, mas Ele permite que aconteça. E quando Ele permite, Ele não permite em vão. Ele tem algo para trabalhar em nós. Então, nas situações difíceis, nós precisamos nos abrir a Deus e procurar. De repente, aquilo ali é para salvação minha, é para salvação de uma pessoa, da minha família. Eu vivi essa experiência com a doença da minha mãe. A doença da minha mãe foi para mim salvação. Eu sei como que eu vivia, né? Deus para mim era muito distante. Eu não conseguia nem imaginar eu me abrindo a Deus. Era assim inacessível. Eu nunca pensei em graça nessas coisas, não. Então Deus me tirou, Deus me resgatou de situações muito difíceis. E a minha mãe morreu, mas eu sei que foi por meio da dor ali. Se minha mãe não tivesse falecido, eu não sei onde que eu estaria hoje. Que eu não via assim nenhuma perspectiva. Certo? Então, foi um tempo de muito sofrimento. Minha mãe era tudo assim na nossa vida, mas ali Deus me resgatou para Ele. Tem 30 anos isso.
E o pecado também da presunção. O que que é presunção? É abundância de esperança? É mais ou menos isso, sabe? É assim, excesso. É excesso. Ah, eu já estou salvo, principalmente nesse sentido, né? Eu já estou salvo, eu não preciso mais me abrir à graça de Deus, eu sou isso, eu já exerço essa posição na igreja e tal. Isso é um perigo muito grande. A gente está sempre se colocando em adoração ao Senhor, como criatura e Ele como Criador. Por minha culpa, pequei, pela minha máxima culpa. Certo? Então, fé, esperança. E a outra é caridade. Caridade no sentido de amor. Deus é amor, Deus é caridade. Quais são os pecados a respeito da pecar contra a caridade? A indiferença é um pecado terrível. Quantas pessoas hoje acham que estão que não, que, tipo assim, eu sou honesto, trabalhador, eu sou pai de família, tal, não mato, não roubo, aí pronto, se incomoda. E não se abre a graça de Deus e vive a sua vida achando que quando morrer vai para o céu. Que é o que mais se vê hoje. Morreu, foi para o céu. A pessoa tem anos que não se confessa, tem anos que não vai na missa, quer dizer, cometendo muitos pecados contra a caridade, passando e saindo e não pega a palavra de Deus, aí a pessoa morreu, vai para o céu. Sei não, viu? Eu não arriscaria. Então é pecado contra o amor a Deus, a indiferença, a negligência, menosprezando a Deus, ingratidão, recusa a reconhecer a caridade divina e o amor. Ingratidão, já viu, não reconhece o amor de Deus, não reconhece, não dá ação de graças, né? Tem duas coisas que você pode exagerar com relação a Deus, que é louvor e ação de graça. E a pessoa às vezes entra o dia, não, isso aqui é fruto do meu sustento, eu tenho salário porque eu trabalho, e não reconhece que é a providência de Deus que rege todas as coisas. Que eu trabalho porque eu tenho saúde, que eu trabalho porque Deus me deu dons para que eu pudesse trabalhar, me deu força, me deu inspiração, que tudo é providência de Deus, que se Deus parar de providenciar as coisas na nossa vida, de trabalhar por nós, nós estamos perdidos. Tibieza, hesitação. Tipo assim, reza por mim. E por que você não vai rezar? Você está saindo para a missa de domingo, a pessoa, reza lá por mim. Hesitação, vontade fraca. E essa tibieza a pessoa arrasta a vida toda. E não reage. Eu diria assim, é falta de reação. É falta de despertar para as coisas, para Deus. Fraqueza. Outra coisa, assídia ou preguiça espiritual. Recusa até a alegria que vem de Deus. Preguiça. Preguiça de rezar, porque rezar é uma luta. Nós somos seres humanos e espirituais. A nossa carne não pede rezar, mas a nossa alma tem sede de Deus. E vai chegar um momento que a nossa carne vai perecer e a nossa alma vai se encontrar com Deus. E pode chegar diante dele e ele dizer, eu lhe conheço? Quando foi mesmo que eu lhe vi? Quando foi que eu me encontrei com você que eu não me lembro? E por fim, o pecado contra a caridade, até mesmo ódio de Deus que vem do orgulho. Quantas pessoas gostariam que Deus não existisse? Né? Quantas pessoas gostariam? E querem negar a existência de Deus. Então, isso é pecado do ódio de Deus. Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Então, o amor de Deus nos leva a prestar culto a Deus, a reverenciar a Deus, né? Então, dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Deus é digno de adoração, de louvor. Então, quais são as formas de culto? Vamos refletir agora sobre a forma de culto. Nós já vimos o pecado contra as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que é pecado contra o amor de Deus. E as formas de culto. Como eu presto culto a Deus? Primeira parte, a oração. Vocês poderiam pegar o Catecismo 2096 e dar uma lida aí até o 2100, 2101.
Dá uma lida nessas formas de culto a Deus, para vocês compreenderem melhor, porque aqui é tudo muito breve, é tudo muito resumido. A primeira forma de culto a Deus é a adoração. O que é adorar? É dar a Deus o que é de Deus. É me colocar diante dele, percebendo, reconhecendo que ele é Deus, que ele é o Criador, que ele é o Salvador, que ele é o Santificador, que ele é Deus transcendente. Quais são os 3 atributos de Deus? Poder, onipotente, onipresente, onisciente, que Deus é Deus e que eu sou uma pobre criatura. Então, adorar isso, é me prostrar, é me entregar a Deus. Tu és Deus e eu sou tua criatura. Render a Deus adoração. Eu não posso adorar a Deus do alto da minha autossuficiência. Não. Como eu vou adorar a Deus? Adorar, só a Ele servirá. Porque só diante dele eu dobro o meu joelho. Só diante dele eu me rendo, eu não sou nada. Sem Deus eu não sou. Quem eu sou sem Deus? É esse reconhecimento. Isso eu transformo em oração. Eu peço perdão das minhas fragilidades. Eu me coloco ali como dependente de Deus, uma criatura aos pés do seu Criador. Como Maria fez quando o anjo Gabriel anunciou, né? Quando ela chegou lá em Isabel, o que ela falou? Minha alma engrandece. Reconhecer, é obra de Deus. Ela não ficou, agora eu vou ser a mãe do Salvador, Não, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva e realizou em mim maravilhas, aquele que é santo, que é poderoso, cujo nome é santo. Então, é obra de Deus em minha vida, certo? Outra forma é a oração. A oração é a condição indispensável para obedecer a Deus, para viver os mandamentos. Era aquilo que a gente estava falando, que é a última parte do catecismo. Eu não vou conseguir viver a minha fé, a fé cristã, por mim mesmo. Eu só vou conseguir viver pela graça de Deus. E como que eu vou fazer isso? É na oração. É contigo. Ele nos pede, ele nos manda, mas ele nos dá a condição para vivermos. Ele nos dá a graça para vivermos. Outra coisa é o sacrifício. Conforme o Salmo 51, é um salmo que normalmente todo cristão gosta de ler às sexta-feiras. Sexta-feira é dia de jejum, é dia de penitência, é dia de sacrifício, é dia de abstinência. Por exemplo, eu não como carne dia de sexta-feira. Cristão, católico, não deve comer carne dia de sexta-feira. Não só sexta-feira da paixão. Sexta-feira é um dia que eu devo jejuar. Mas aí o Senhor vai dizer, que o sacrifício que agrada a Deus é um espírito contrito. Então, por que eu jejuo? Justamente para eu disciplinar o meu corpo, para eu disciplinar o meu querer, a minha vontade, para eu chegar a ter um espírito manso e humilde, contrito. Para eu chegar até lá, eu preciso de sacrifício, eu preciso de renúncia. Renunciar às aptidões da carne, ao orgulho, à vaidade, entende? E isso eu trabalho em mim com o jejum. O meu falar, renunciar à fofoca, eu trabalho isso em mim com o jejum. Mortificando o meu corpo, que eu vou conseguindo me abrir mais à graça de Deus. Então, o jejum semanal. Tem várias formas de jejum, tem o livrinho na Canção Nova, Jejuar, Como e Porquê. Isso é caminho de santidade, meu irmão. Tira um dia, faz a experiência do jejum, se você não tem o hábito, né? Hoje as pessoas fazem aquele jejum, como que é lá? Esqueci o nome. Porque a gente tem uma facilidade para obedecer às leis desse mundo e a gente tem uma dificuldade para obedecer à lei de Deus. Então, se tem a Constituição que manda a gente fazer as coisas assim, por exemplo, agora nessa pandemia, fica todo mundo dentro de casa, usa máscara, aí fica todo mundo dentro de casa, todo mundo de máscara, trancado dentro de casa, a gente obedece. Mas aí vai falar dos mandamentos de Deus. Vai dizer, não peque contra a castidade. Aí qual que vai ser a reação da pessoa? Né? Então, o que agrada a Deus é um sacrifício. O que agrada a Deus não é bem o sacrifício, é um coração. É um coração arrependido. E Jesus vai dizer, eu quero misericórdia e não sacrifício.
sacrifício não é que agrada a Deus. Para mim, o sacrifício é uma via para eu chegar a ser uma pessoa misericordiosa, a ser uma pessoa mansa, humilde. Está entendendo? A mortificar a mim mesmo. Para eu ser essa pessoa, eu preciso mortificar a mim mesmo. Então, por isso, eu jejuo. Promessas e votos é outro tipo de culto, porque a gente sabe muito essa questão das promessas, as pessoas fazem promessa de usar branco mês de maio, na minha cidade tem muito isso, né? Mas para a gente perceber o quê? Que como cristão, nós, por vários momentos da nossa vida, nós somos convidados a fazer promessas. Por exemplo, no batismo, no crisma, no casamento, fazemos promessas, não é verdade? Então, por devoção, essas promessas nós fazemos e precisamos cumprir. Agora, por devoção, a promessa que eu devo fazer é para o meu crescimento espiritual. Quer dizer, eu vestir branco mês de maio vai me ajudar no meu crescimento espiritual? Vai me ajudar a ser uma pessoa mais caridosa? Então, eu devo fazer promessa de esmola, de oração, de peregrinação. Eu entendo que as promessas... Eu entendo não, a igreja orienta que a gente faça promessa nesse sentido. Que vai servir para louvor, glória de Deus, para minha conversão. Paulo, em Atos 18, vai falar do voto que Paulo fez e que ele cumpriu, do cumprimento dele, desse voto. Nós vamos concluir aqui por causa do tempo, mas assim, faltam 2 pontos que a gente vai abordar na próxima catequese. A gente fecha isso aqui e pega o segundo mandamento. Dá para a gente concluir tudo na próxima catequese. Tá bem? Muito bem. Então, os mandamentos de Deus para nós, ele não nos tiram, ele não nos reduzem, pelo contrário, ele nos abre possibilidades, grandes possibilidades, eles nos abrem, porque Deus não entra na nossa vida para tirar, Deus entra para acrescentar. Por isso, os mandamentos de Deus vão nos levar por caminhos assim maravilhosos, porque a base dos mandamentos é o amor. E o amor, basta olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, até onde que ele foi. Não é verdade? Então, os pecados, o primeiro mandamento, a cabeça de tudo, a base de tudo, para que eu viva todos os outros, amar a Deus sobre todas as coisas. A partir daí, eu vou conseguir viver o restante dos mandamentos. E eu peco contra esse amor a Deus quando eu peco contra as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, eu presto culto a Deus. Quais são as formas de culto? Né? Adoração, oração, sacrifício, as promessas. E na próxima catequese a gente termina com não terá outro deuses diante de mim. Falar um pouco dessa questão da idolatria. Quem está colocando no lugar de Deus, mesmo porque lá na passagem que a gente leu, ele vai falar, não fará para ti imagem, né? E a gente vai tocar um pouco nessa sessão para a gente concluir o primeiro mandamento. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai refletir, já vai refletindo aí sobre o seu amor a Deus, esse Deus que te amou primeiro. Uma boa semana, que Deus abençoe.